Muito bom dia para você que está aqui com a gente, bom dia para você que vai escutar pelo nosso canal do Spotify ou assistir pelo nosso canal do YouTube. Tema de hoje: o impossível é uma ideia que você herdou. Como identificar crenças que limitam seu potencial e abrir espaço para uma nova forma de enxergar a vida. Eu amo esse tema. Vamos lá, né? Eu sou Camila Lima, do Arroba Professora. Tá. Ah, voltou. Voltou? Travou seu som. É. Aham. Sou mentora de mulheres, sou professora do arroba eu sou Camila Lima underline, junto à Fran desde 2023. Temos vários programas voltados para o público feminino, trazendo vivência, consciência, meditação, vaporização, enfim, é tanta coisa. Como a Fran diz, somos buscadoras, Somos. somos inquietas, Uhum. somos disruptivas. Esse negócio de é assim e tem que ser assim não funciona pra gente, né? Então é isso que a gente vem trazer aqui pra vocês. Pílulas, consciências para fazer vocês expandirem. E ao final, sempre a Fran traz uma vivência incrível. Vou passar o bastão da fala para ela enquanto eu me ajeito aqui para colocar esse slide para funcionar. Eu sou a Fran, sou professora de yoga. Ultimamente, minhas aulas têm sido bem focadas, né, para gestantes, mamãe e bebê, yoga na cadeira, yoga para mulheres. E casais. Sabia que eu tenho bastante alunos casais? Eu já te falei isso? Não, achei que era só um. Ah, não, agora já aumentou. Olha, Tem, que legal, tem casais. virado também uma especialidade, assim, né? É legal, porque a gente trabalha tanto a mulher, né? E aí, de repente, eu tô conseguindo levar, né, esse encontro, né, através do yoga. Eu tô conseguindo cruzar as informações. Achei que tá bem interessante esse movimento, né? Que lindo. Porque a gente a gente se dá força, né, aqui. A gente, né, mulheres se empoderam juntas, né? Mas quando a gente vai para a vida, a gente está sozinha, né? E aí é diferente essa força, né? Ela mingua um pouquinho. E aí quando você tá, né, ali em casal sendo guiado, é bem bonito, assim, de manter essa força, essa chama, né, da mulher acesa para que ela possa ser ela, ocupar o lugar dela, E né? o homem ocupar o Independente. dele, né? E o homem ocupar o dele. A gente vai pensar no Exatamente. Kundalini, a gente vai pensar no Hatha Yoga, é o quê? São as duas energias, né? As duas energias. É, exatamente. Bom, vamos lá, né? Vamos falar sobre esse tema. Aqui a gente sempre começa trazendo uma pergunta. Por quê? Para fazer você pensar. A gente não tem respostas prontas aqui. A gente tem questionamentos e um guia, que é aqui esse material que eu preparo toda semana. Mas a gente tenta se manter no material, mas sempre a gente extrapola, né? Porque é além, a gente traz da alma, né? Enfim, a gente traz vivência, a gente traz o que a gente vive enquanto mulheres, enquanto terapeutas, enquanto professoras. Então vamos lá, a primeira pergunta é: e se aquilo que você chama de limite nunca tivesse sido realmente uma escolha sua? Vou fazer a pergunta de novo. E se aquilo que você chama de limite nunca tivesse sido realmente uma escolha sua? Respirando e vamos lá. Quantas coisas que você acredita que não consegue fazer e de onde isso vem? Porque nem toda crença que a gente carrega nasceu de uma experiência nossa. Eu, como especialista aqui em crenças, né?
Sou instrutora Mas Teta. Existem 4 níveis de crença, não vou aprofundar, mas muitas delas a gente herda ou pelo nosso DNA, pela nossa genética, ou também a gente aprende observando na infância, principalmente. Então, tem muita coisa que está em nós como um programa e que pode ser alterado, pode ser mudado, assim como um programa de computador. Assim como a gente instala aplicativos que depois deixam de fazer sentido, a gente apaga, então existem programas que sim, a gente pode apagar e fazer downloads de novos programas, né? Eu sempre trago experiências. Para quem não sabe, eu sou professora de inglês, primeiro, segundo e terceiro ano, tenho muito orgulho desse meu ofício. E o primeiro ano é onde eu deixo a minha criatividade fluir de um lugar de tanta leveza. E aí eu trouxe para eles ensinando os números, eu trouxe para eles os números em inglês, obviamente, o animal, e eles precisavam desenhar. Eram 6 sapos, frogs, 6 sapos. E aí veio. Eu não consigo fazer sapo, eu não consigo, eu não consigo. Não, professora, meu sapo tá horrível. E aí eu trouxe, né? Você já tentou? Tá aqui. Vamos olhar? Como que você fala que não consegue se ainda não tentou? E isso, gente, é muito rápido que essas coisas acontecem, mas na hora eu venho pra cá. Porque eu sei que eu também estou empoderando essas crianças. E aí eu falo, gente, vocês estão aqui para quê? Para aprender. E se o primeiro não ficar bom? Aí sempre tem alguém que fala, a gente faz melhor. Aí já vem um e conta a história. Professora, ó, o primeiro não foi bom, mas a gente tem 6 tentativas, então o último foi melhor. Eu falei, é isso. É esse lugar que a gente precisa aprender. Em tudo que a gente vai fazer de primeira, vai ser muito bom. Mas eu não posso limitar essa criança. Eu não posso me limitar também, dizer que eu não dou conta, que eu não consigo. Quando eu converso com pessoas fora do autoconhecimento, ai, mas isso não é para mim. A gente escuta isso tanto. Ai, mas eu não consigo. Você tentou? Você o tentou? não consigo vem do lugar de eu não vou ser o, sei lá, tentar o quê? Eu não vou ser o Van Gogh se eu pintar, né? Tipo assim, Eu acabei de escutar a Anitta falando aqui que ela é um pouco pato. Ela faz um pouco de tudo. Mas ela mete as caras, né? Você não precisa ser o melhor. Ela reconhece que ela é a melhor empresária. De todas as coisas que ela faz, o que ela é boa é empresária. Mas ela não é a melhor cantora, ela não é a melhor dançarina. Mas ela é cheia de habilidades. Por quê? Porque ela tentou. Ontem eu comecei minha primeira aula de música. hum, de canto ou de Não, instrumento? de instrumento a gente foi bater e eu falei, nossa, que legal, né? Porque eu bato tambor meio intuitivamente e foi de percussão. Então, automaticamente eu caí num tambor, né? Óbvio. E aí a gente foi batendo, mas com ritmo. Tan, 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 tan. Então, ao invés de estar ali nessa coisa de, ai, a música não é pra mim, porque eu escutei isso muito tempo, porque eu não tinha o dom, Não tinha um ritmo, não né? tinha o ritmo, ou eu não tinha herdado o dom da música. Eu falei, eu vou me divertir. E eu me diverti tanto. E daí, se você se divertir sem ritmo, né? Qual que é o problema disso também? Mesmo que não Exato, tenha. Ah, exato. não, mas vai construir. Daí não construí, eu me frustrei. Não, não constrói, mas brinca, se diverte. Eu escuto, Nada. né? Pode falar. A gente quer ser melhor o tempo inteiro, né? A E gente não quer ser precisa. especial. Não precisa disso. Igual, por exemplo, eu escuto, a yoga não é pra mim. Você tentou?
Quantas vezes você tentou? Ai, meditação não é para mim. Ai, autoconhecimento não é para mim. Ai, a constelação não é para mim. Será? A gen- Aí a gente vai de novo na espiritualidade cor-de-rosa, né? Que fica, Vai. ah, então não é pra você, então não faz. É melhor você fazer só aquilo que é gostoso pra você e confortável. Gente, mas eu acabei de contar que eu desafiei uma criança de 7 anos a fazer um sapo. Eu sei fazer sapo? Não, não sei. Mas eles, Eu tava aqui pensando, nossa, é difícil mesmo fazer um sapo. mas eles são artistas, a maioria deles, e eles são treinados desde muito cedo a desenhar, né? Então eles têm esse caminho do desenho que eu não trilhei ainda, porque eu vou chegar lá. E eles sabem disso. Eu falo, a professora ainda não tem essas habilidades, porque eu não comecei, mas enfim. Então, eu mostrava, né? Tem um livro, eu mostrava o Mas é livro. legal eles terem, assim, você como, cara, ela é minha professora e ela não faz melhor do que eu, sabe? Tipo, isso é muito bonito. É, Isso pois, é e eu muito falo. bonito para E uma eles criança ver que, né? eu falo porque a minha escola foi diferente, os meus conceitos foram diferentes e eu ainda não comecei, mas eu vou fazer alguma coisa para eu melhorar o meu desenho. Então, tudo bem, eu tô lá, né? Tô ensinando outras coisas. Em compensação, eles ficam assim para mim, nossa, professora, de onde vem esse inglês todo? Né? Então, eu desenvolvi outras habilidades, eu botei foco em outras coisas. Óbvio, vão ter coisas que a gente vai ser muito bom, mas vai ter coisa que a gente vai ser mediano e tá tudo bem. O que eu não quero ou o que não pode é, antes de eu começar, eu já me limitar. Por exemplo, eu nunca vou ter um parceiro. Aí a gente tá falando da vida adulta. Eu nasci para ficar sozinha. Aí eu não consigo colocar alguém de novo na minha vida. Ou eu não consigo lidar com muito dinheiro. Enfim, eu não sei qual é a crença que está te limitando. Ou, por exemplo, eu nunca vou ter um corpo forte. Eu nunca vou conseguir meditar. Gente, nunca é muito tempo. É toda essa experiência aqui, né? É muito Nunca. tempo. E muitas vezes a gente se limita antes mesmo da gente começar, Que é a crença, né? que é a crença. Hum. E E é muito, aí, pode falar. e é muito louco porque enquanto a gente não supera isso, né? Não entende essa crença e não solta ela, não libera ela, a gente continua repetindo as coisas, né? Exatamente. E eu acho que é muito a nossa obrigação de fazer isso, né? Porque se você pensar num filme, o filme ele começa tudo torto, né? Tudo acontece, aí depois no final as coisas se ligam, você entende por Alinham. que que ele começou torto, e aí fica um final mais estável, né? Mais equilibrado, assim. Então eu acho que é sobre isso, né? A nossa obrigação de entender essas crenças para que a gente consiga vir para esse final aqui é mais equilibrado, né? Quando a gente não organiza isso e não entende isso, aí a gente começa a repetir o ciclo e aí vem até outra vida, você vive o mesmo filme, aí você vai vivendo os mesmos filmes, que são as outras vidas, até que você entenda e se liberte disso, né? Que isso a gente chama de ciclo de samsara. É, roda de E samsara. Enfim, eu queria trazer isso aqui, porque algumas crenças, né, elas foram repetidas tantas vezes dentro da nossa família que passam a ser verdade absoluta. E a gente esquece, quando a gente está desconectado do feminino, a gente esquece dos ciclos, a gente esquece que existe sempre uma possibilidade, uma porta aberta. Não é porque foi assim que vai ser sempre assim. Que a gente precisa enxergar o novo, né? A gente trouxe aqui algumas semanas atrás, silenciar para enxergar o novo. Se eu tô no automático, eu tô na crença, eu tô rodando o mesmo programa, e eu não abri espaço, né? Falando do telefone, eu não abri espaço para poder
fazer um novo download de um novo programa, de um novo app. Então, a gente precisa se observar, a gente precisa sair do automático e a gente precisa entender que a gente pode sempre tentar. Pode ser que não dê da primeira vez, mas aí quando a gente está tentando, a gente está desenvolvendo o quê? Novos caminhos neurais. Mas é muito forte quando a gente fala isso não é para mim. Por exemplo, eu estive com algumas pessoas que estudaram comigo e elas estão no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas. E elas olhavam para mim assim, minha vida totalmente diferente de tudo que da última vez que a gente se encontrou. E aí eu olhava e falava, ah, porque, né, eu exercito todo dia, eu não bebo praticamente, né, durante a semana, uma vez na semana, somente, eu não como carne. Tá louca? Eu não consigo fazer nada disso. Você tentou, né? Então é esse lugar da tentativa. Muitas vezes a gente coloca, a gente mesmo se limita. Não é a vida. Às vezes os caminhos estão todos abertos. É a gente que não está nem enxergando que é possível fazer diferente. É como se a crença fosse uma sentença e ela não é. Então tem crença que atravessa geração. E aparecem na maneira como uma família se relaciona com dinheiro, com trabalho, com amor, com sucesso, com segurança, com autoridade e com escolhas. Quer trazer alguma coisa, Fran? Então, o que que é crença, né? Crença é uma ideia que a gente repete tantas vezes que a gente deixa de questionar. Ela começa com uma frase: ai, na nossa família é assim, isso não é para nós, dinheiro não nasce em árvore, primeiro você precisa sofrer para depois conquistar, mulher precisa dar conta de tudo, homem não pode demonstrar fraqueza, não se pode confiar nas pessoas, estabilidade é mais importante do que felicidade, melhor ter um emprego seguro do que correr risco. Quem ganha muito dinheiro muda. Mulher precisa dar conta de tudo. Homem não pode demonstrar fraqueza, não se pode confiar nas pessoas. Estabilidade é mais importante do que felicidade. Enfim, gente. Você precisa escolher uma profissão de verdade. Fala aí, Fran. O Nossa, que essa é chama tensa. a sua atenção aí? Você só trabalha com isso? Fala. Trabalho pra caramba. Mas é complicado, assim, a gente, eu tô aqui, né, tô aqui buscando superar a crença, mas você acha que ela não fica batendo na porta? Quantas vezes não bateu na porta, né? Por quantos anos não bateu na porta até ter segurança e entender que sim, é isso que eu vou fazer? Quanto tempo eu não fui assim, me rasgando, indo contra isso, né? Isso é muito forte, gente. É muito forte na gente. Mas eu precisei encarar. Eu precisei ir de frente. E ainda estou, né? É uma As pessoas escolha. ainda perguntam, a família ainda pergunta, mas você tá bem? Você não tá precisando de nada? Tá tendo cliente? Tá tendo aluno? A gente falou no início que somos disruptivas, né? A gente vem trazer algo novo, diferente, além daquilo que já foi feito até então. E isso gera estranheza, gera desconforto, gera uma sensação, muitas vezes, a gente está falando aqui de família de não pertencimento. É quando eu rompo com a minha família, ou quando eu faço algo muito diferente daquilo que eles estão acostumados, é como se eu desgarrasse do rebanho. E uma das necessidades do ser humano é o quê? É pertencer. É pertencer. Então, é desafiador, né? Uhum. A gente ir contra isso. E é preciso o quê? Presença e escolha.
escolher e construir um novo caminho. E quantas pessoas vocês conhecem que estão nesse lugar da reclamação e do não tentar e de não dar o primeiro passo e de achar que a vida vai ser sempre assim? Para fazer pensar, né? Muitas vezes essas frases, elas parecem conselho, mas quando são repetidas durante anos, elas se transformam em regras internas. E nós passamos a tomar decisões obedecendo às regras que nem sabemos que existem. Tinha uma ali também que você não leu. Casamento é para sempre, aconteça o que for. Alguma coisa assim. Essa é tensa também. A minha mãe tinha essa. Ela custou a Nossa, separar porque mas foi corajosa, então. foi, foi disruptiva, né? Foi. E viveu, e aí, e desse lugar também da Fran, né? Se não tivesse separado hoje, não estava vivendo a relação que vive, É, nossa. que você vive, a minha mãe A gente também. às vezes não faz coisas por crença e limita a gente de viver coisas maravilhosas. É isso, é isso. Crenças aprendidas na infância. Imagina uma criança crescendo em uma casa onde dinheiro sempre foi motivo de preocupação. E ela escuta: dinheiro é difícil. A gente precisa economizar porque nunca se sabe o dia de amanhã. Quem tem dinheiro não é confiável. Essa criança pode crescer desejando prosperidade, mas ao mesmo tempo sentir desconforto quando começa a ganhar mais. Não porque não queira prosperar, mas porque internamente prosperidade pode ter sido associada a perigo, culpa ou desconfiança. Isso me toca. Em Isso qual me lugar? toca. É... é as crenças da família mesmo, né? De, de ser enganado sempre, sabe? Ser roubado, ser Ah, olha, interessante. interessantes. É, eu atendi Que é um uma. perigo, desconfiança, não é confiável, mas assim, né? Tipo, não quem tem dinheiro não é confiável, mas quem tem dinheiro também é, é visado, né? As pessoas se aproveitam. Olha, interessante. É uma crença. É E uma se ela não crença. olha para essa crença, muito provavelmente, né? Se você não olha para essa crença, em algum nível, você pode estar sabotando a sua prosperidade. É, aí Eu, você ganha o dinheiro, o carro quebra, aí você perde dinheiro. Aí você ganha dinheiro de novo, acontece não sei o que lá, você vai e fica nisso. Não que você não, nem, né, você ganha, mas você tá gastando com coisas que não precisaria estar gastando e drenando esse dinheiro. e essas crenças ficam no inconsciente, né, gente? Então, muitas vezes a gente está achando que não tem, mas é por isso que o Teta, nesse ponto, nessa abordagem, o Teta é extremamente Sou de certeiro, acordo. Sou de acordo. certeiro para buscar a crença e transformar a crença e ir no inconsciente é incrível, é uma ferramenta maravilhosa. Quem não conhece, eu deixo aqui o meu convite para vocês conhecerem o Theta Healing. Mais uma menina cresce ouvindo que mulheres precisam ser fortes, independentes e dar conta de tudo. Ela se torna uma adulta que não consegue pedir ajuda, não delega, não descansa, não aceita receber e talvez diga assim: eu sou assim. Mas será? Ou ela aprendeu que depender de alguém era perigoso? Eu tô atendendo uma pessoa exatamente assim. E é difícil porque eu vejo que tá indo só ladeira abaixo. Eu pontuo, né? Ela é uma cliente de toda semana, mas é desafiador, porque ela não tá É, conseguindo enxergar. a independência, ela é complicada, né? Porque assim, se a gente fosse independente, a gente teria que viver lá na caverna sozinho. Eu planto minha comida, eu colho minha comida, eu vou fazer tudo sozinho. Agora, eu dependo de tanta coisa, eu dependo da água.
que um monte de gente trabalha para eu ter água, dependo da luz, que um monte de gente trabalha para me dar a luz, para poder tomar uma xícara de chá. E aí, não só isso. Aí você acha que você é independente, mas tem um chefe que tá te delegando, né? E aí você acha que você é independente, mas tem não sei o que. Então tem tanta gente associada que a independência ela é uma ilusão total, assim, né? E é muito melhor você aprender a entender isso, porque senão você sempre vai brigar com tudo isso. E com todo mundo. E E com sempre todo com essa mundo, sensação de porque a que eu tô gente, fazendo muito e ninguém tá fazendo nada. a gente é comunidade, todo mundo. E aí você precisa deixar que o outro faça o papel dele para ser uma comunidade, né? Que aí quem é assim, normalmente não gosta Não de nada que deixa os o outros outro faz. fazer. É, Não deixa o outro fazer. E é tão não, sofrido, gente, estar nesse lugar. é É sofrido. tão sofrido, é tão energeticamente drenante. É tão bonito quando a gente entende que, assim como as formigas, as abelhas, né, cada um tem seu papel, cada um tem seu lugar. A Fran trouxe aqui, cada um tem seu trono. E a gente não precisa disputar trono com ninguém, a gente não precisa disputar lugar com ninguém. Assim como a gente falou que as habilidades, eu posso fazer várias coisas, mas tem algo assim que eu sou muito boa e que eu preciso desenvolver, e é isso que vai me levar para ocupar o meu lugar no mundo, né? É, enfim, acho que eu até perdi a linha de raciocínio. Mas é esse lugar, todo mundo tem um lugar, todo mundo veio aqui fazer alguma coisa, todo mundo veio aqui ser contribuição. E tem algo que só a Fran tem algo que só eu tenho, que tem a ver com a minha história, que tem a ver com o que eu vim fazer aqui. E é tão bonito quando esses algo se juntam e a gente vai formando, Esse é o certo. Esse é o né? certo. Uma A teia da egrégora. vida. É, a teia da vida. Todo mundo está conectado, né? Os karmas estão conectados. Mas a gente faz ao contrário, né? A gente quer ser especial, a gente quer ser independente, a gente quer ser o melhor. E aí a gente vai ficando sozinho. E com uma sensação horrorosa e Nossa, um adoecendo, peso um horrível. peso horrível, adoecendo, enfim, não é fácil. Mas continuando, né? Para refletir. Algumas famílias atravessaram guerras, crises econômicas, perdas, migrações, fome, dificuldades financeiras e períodos de muita insegurança. Algumas não, todas, todas têm essa história. Essas experiências, elas podem e influenciam a maneira como as E sempre gerações vão ter, seguintes, né? E sempre. sempre vão ter. Você tá vendo que tá tendo guerra até hoje, então sempre vai ter isso. E essas experiências influenciam a maneira como as gerações seguintes enxergam segurança e sobrevivência. Uma família que viveu escassez pode desenvolver uma cultura de acumular. Uma família que sofreu com abandono pode desenvolver o medo de perder. Uma família marcada por grandes dificuldades pode valorizar excessivamente a estabilidade. Uma família que ninguém teve oportunidade de estudar pode considerar determinadas profissões ou ambientes não pertencentes àquela realidade. Isso não significa que precisamos encontrar uma explicação ancestral para cada comportamento. A gente precisa somente reconhecer que a nossa história ela não começa do zero, que a gente recebe referência, história, valores, medos e também possibilidades. A questão é descobrir o que queremos continuar carregando. Eu queria chegar aqui para trazer um exemplo que aconteceu essa semana. Eu atendi uma mulher exatamente nesse lugar na verdade, ela estava com dificuldade de descanso e a gente fez uma sessão de teta e a gente chegou não muito longe, a gente chegou na avó materna dela, que estava no cafezal com 7 filhos em volta, um bebê debaixo do cafezal e trabalhando exaustivamente, sem descansar. Alguns dos filhos já ajudando, outros bebezinhos embaixo do cafezal, enfim.
Então chegamos nesse lugar e essa mulher carregava a crença de que ela não pode parar. Então ela está sempre buscando um trabalho e outro, e essa sensação de nunca é suficiente, tudo que entra sai, tudo que entra sai. Então a gente fez um trabalho de entender essa crença e entender que ela está num outro momento. Que naquele momento era o que a avó dela precisava fazer. Ela não tinha estudo, ela estava em situações menos vulneráveis, mas que hoje ela estudou. O mundo hoje está diferente. E ela leva isso para as filhas dela, através do estudo, porque o estudo amplia as possibilidades. Hoje tem a internet, que faz com que a gente consiga trabalhar menos em algumas situações, que nem tudo depende do nosso esforço físico para poder acontecer. Usar a tecnologia a seu favor. Então, eu fui fazendo todos esses downloads nela, para que ela pudesse se abrir para as facilidades da vida, porque estava nas células dela a questão do esforço físico sobre-humano e assim, ela se culpava porque não conseguia acordar cedo, porque não estava se mexendo a todo tempo, e você olhava para a rotina dela, não cabia absolutamente mais nada. E aí a gente descobriu de onde vem. Então é uma força impulsionadora, né? É uma força que a levava para frente, mas ao mesmo tempo que não precisa ser assim mais. Ela tá num outro lugar agora. O Jonas fala que pessoas assim a gente tem que abordar de outra forma. Não nesse caso que você descobriu, né? Mas digamos assim, uma pessoa não teta, tá? Uma pessoa que não tá ali no autoconhecimento, que não tá querendo saber, ela só olha pra gente falando que tem que descansar e fala assim: eu tenho que descansar? Tá maluca, né? Tipo assim. Então ele fala que quem trabalha muito, que, né, não para quieto, não sei o que lá, você tem que usar outra estratégia. Você tem que falar assim. Se você descansar, você vai render não sei quantos mais por cento, entendeu? Porque a mente da cabeça não permite, não aceita o descanso, né? Então, se você falar que se ela descansar 30 minutos por dia, que ela vai render muito mais, ela vai conseguir colocar metodicamente 30 segundos, 30 minutos de descanso e ainda vai fazer com qualidade. Fica Faz aí a sentido, dica. né? É, É, fica aí a dica. Porque isso é real, é uma verdade. O descanso faz com que a gente produza resete melhor. e produza melhor, com mais qualidade. Você vê o sono, né? Então, se você Temos que não vê dormir todos os sentido dias. no É, descanso que a gente tanto fala, usa para esse método, para você render mais. isso aí. O problema não é ter percebido essas crenças. O problema é nunca questionar essas crenças. De onde elas vêm? Por que que precisa ser assim, né? Uma crença ela pode ter sido extremamente útil para uma geração. Lá para aquela geração da avó, do cafezal, tirou ela, a avó pôde trabalhar, às vezes pôde dar um sustento para os filhos. Então, foi útil ali, mas não precisa mais. Ela não precisa estar nesse movimento a todo tempo, sem descanso, aonde ela trabalha por hora, onde ela não pode sentar, onde ela tem que produzir, ou seja, apertar parafuso. O mundo mudou. O mundo mudou. Então foi útil, mas não faz mais sentido para a próxima geração. Então, talvez os nossos avós precisassem pensar em sobrevivência. Seus pais precisaram buscar estabilidade, mas talvez a sua realidade permita fazer escolhas diferentes. Mas você faz só yoga e tá dando certo, né? Olha, não passei fome, não. Pronto. Honrar a história da família não significa repetir a história da família. Você pode reconhecer o caminho que veio antes e ainda assim escolher outro caminho. Foi muito bonito, porque nessa sessão eu senti a bênção Da avó. da avó para ela prosperar e tipo, vai, faz diferente. Aquilo era o É que eu por dava isso que você tá conta. aí, né? É por isso que É, você tá aí, para fazer então, essa diferente. sensação de continuidade, sabe? E de o mundo mudou, é uma nova geração e faz diferente para você, ensina para suas filhas que elas podem ser diferentes também. Bonito isso, né? A gente pensar que a gente Bonito. está sempre
melhorando enquanto geração. Mas para isso a gente precisa ter consciência, a gente precisa olhar para as nossas questões, a gente precisa estar aberto também para viver a vida de uma nova forma. Então, dicas práticas. Fran, quer trazer alguma coisa? Não, segue aí. Ai, tá forte. Identifique as frases que governam. Então, dicas práticas, né, gente? A gente sempre, 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 sempre traz aqui novas possibilidades para você já sair dessa aula, colocando em prática a partir de agora, criando novas conexões neurais. Então, identifique as frases que governam as suas escolhas. Na minha família, sempre aprendemos que. Escreva pelo menos 5 frases, depois observe qual dessas ideias ainda fazem sentido para a sua vida. Quais você simplesmente nunca questionou. Vou dar um exemplo. Eu escutei muito tempo na minha família que eu não tinha o dom da música, o dom da fala, e que isso eram só algumas pessoas que eram presenteadas com esse dom e não era eu. Não, não acho que eu vou ser a melhor cantora, nem a melhor instrumentista. Mas ontem, quando eu me propus estar em sala de aula, aprendendo, sem saber aonde isso vai me levar, talvez até para me melhorar dentro da sala de aula, porque às vezes eu preciso, às vezes não, eu canto todos os dias com as crianças. Eu bato tambor com as crianças. Então, é, talvez num lugar de melhoria, eu posso, de uma nova possibilidade. E existe muita crença em relação ao dom, muita crença que precisa ser questionada. A gente recebe algumas habilidades, a gente já vem com algumas bagagens, mas eu preciso também desenvolver se eu quiser fazer disso uma profissão. Precisa ter essa, Adana, comprometimento e fazer todo dia, Charari, treinar charará. e charadá. É isso. É, 2, observe onde ainda existe medo. Pergunte-se o que eu faria diferente se não tivesse medo de decepcionar ninguém. Esse é o Sakshi, é o observador, né? Aquele que testemunha o que está acontecendo, né? Essa Sakshi. pergunta costuma revelar crenças relacionadas à aprovação, pertencimento e necessidade de corresponder às expectativas. Quando eu comecei nas redes sociais, há tantos anos atrás, eu ficava muito preocupada. O que que as pessoas iam pensar das minhas postagens? Quem que eu ia ferir com aquilo? Como que as pessoas iam enxergar esse meu novo movimento? É um trabalho? É um trabalho? É um trabalho que você precisa saber que vai ter gente que não vai ficar na sua vida. É. Então você precisa ter firmeza disso e entender que isso vai acontecer. Troque o eu sou assim por eu aprendi a ser assim. Essa mudança parece pequena, mas é poderosa. Eu sou péssima com dinheiro. Pode virar. Eu aprendi a ter uma relação difícil com dinheiro. Mas eu estou aberta a melhorias. Quando eu percebo que existe um espaço para melhoria, eu não fecho a porta. Quando eu digo eu não consigo, a porta está fechada. Eu mesma fecho a porta. Eu não deixo a energia seguir. E eu não me abro para a possibilidade de, pelo menos, tentar. Eu não consigo me posicionar. Pode virar. Eu aprendi a evitar conflitos e, de alguma forma, eu estou aprendendo a me posicionar. Então, quando a gente deixa de tratar um comportamento como identidade, a gente abre espaço para transformá-lo. Procure evidências contra a sua própria crença. Se você acredita, eu nunca consigo terminar o que começo, procure momentos em que terminou. Se pensa, eu não sei administrar dinheiro, observe situações em que conseguiu organizar, economizar e fazer boas escolhas. A mente tende a procurar evidências que confirmem aquilo que você já acredita. Por isso, precisamos conscientemente ampliar o repertório. Como Por último, falta reconhecimento, né, nas nossas ações.
Falta muito, né? Que é sempre, ai, não sou capaz, mas você vai ver, você já fez isso uma vez na sua vida. Eu dei essa atividade para um cliente essa semana, fazer uma lista por 7 dias de eu reconheço que eu fiz isso, aquilo. Eu reconheço que eu fiz isso, aquilo. Para se valorizar. É isso. 5. Experimente uma pequena ruptura. Não é necessário transformar toda a vida de uma vez. Escolha uma crença e faça algo diferente dela. Se você acredita que precisa resolver tudo sozinho, peça ajuda. Se você acredita que precisa agradar todo mundo, diga um não. Se você acredita que não consegue começar, dê o primeiro passo. Se você acredita que não é capaz, faça algo que desafie essa narrativa. Uma nova experiência cria uma nova referência interna, que cria novos caminhos neurais, que cria o charadá e o. Como é que é? Charadá é a força para seguir o sadhana. O sadhana. É isso. Vou pedir para você ler para mim, Fran. Respira. Nossa, tá muito Tá, forte. tá forte? Nossa, pior. Tá, depois eu falo. Talvez algumas das portas que você considera fechadas nunca tenham estado realmente trancadas. Olha só, gente, isso é bem forte. Talvez alguém tenha apenas dito há muito tempo. Por aí não, e você acreditou. Então, observa isso, né, na sua vida. E tenta abrir essa porta, mesmo que ela pareça ser trancada, né? Às vezes ela é até transparente, mas a gente está ali visualizando ela. Hoje você pode olhar novamente, perguntar, questionar, experimentar, escolher. Por que romper padrões não significa rejeitar quem veio antes? Então, olha só, que importante isso. Romper padrões não significa rejeitar quem veio antes. Muito pelo contrário, né? Significa reconhecer a história, aprender com ela e decidir conscientemente o que continua e o que termina em você. E talvez essa seja uma das formas mais bonitas de honrar uma história familiar. Não repetir automaticamente aquilo que causou sofrimento, mas transformar aquilo que pode ser transformado. Que é a história da cliente da Camila, que a avó honrou, né? A avó deu a bênção. Ela honrou, ela estava honrando a família, a avó deu a bênção para ela soltar aquilo e fazer diferente. Então, nunca pense que você está desvinculando da sua família, muito pelo contrário, você vai estar sendo orgulho dessas mulheres que precisaram ter atitudes diferentes, né, numa outra época em que existiam outras consciências. E aí, o desafio Minha Paz, a gente iniciou na segunda-feira, mas ainda há tempo, até porque a gente está tudo atrasado. Acontece, é raro, mas acontece. Então, se você ainda quer se juntar a nós, o nosso grupo de WhatsApp já está montado. É, e de toda forma, né, a partir do momento que você entra na plataforma, você tem 30 dias para usar, né? Então, o desafio é 21 dias e a gente fala, gente, ó, temos 30 dias. A gente pode acontecer um dia ou outro da gente falhar, mas a gente recupera e faz esse desafio aí acontecer e tá, como sempre, muito bonito, muito sincrônico, né, com os dias, com os céus e etc. Então é isso. A gente espera vocês. É só R$ 48 para estar com a gente ali, com yoga, meditação, reiki, automassagem, é, e acompanhamento meu e da Cá. Bora lá. Meu, e eu ia te convidar, porque assim, essa aula é tão sua, é tão crença. Eu ia falar para você, Cá, faz uns downloads ao vivo, assim, né, para as pessoas entenderem um pouquinho, mas não, 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 não. Vamos com a Francine Siqueira. Vamos lá, então, né? Tá A mexendo gente nas minhas vai. entranhas. Tá mexendo as entranhas. Eu vou tirar uma frasezinha aqui bonitinha pra gente. Nossa! É pós-eclipse, né, gente? Normal. Na tradição védica, nos eclipses, os eclipses, eles não têm poder sobre a fisicalidade, sobre a matéria.
é sobre o plano espiritual. Então, é bastante oração, bastante exercício espiritual que a gente faz, né? E não coisas na matéria em si. Meu Deus, esse francês está muito difícil. Cancela, Eu vou- cancela, cancela. Ai, socorro. É, a gente escuta falar que a gente precisa ter sucesso na vida, mas eu digo que a gente tem que viver. Isso é o maior sucesso do mundo. De acordo com as nossas. O que é sucesso para você, né? É. O que é sucesso para você? Porque às vezes a gente está tentando reproduzir o sucesso da nossa família, o sucesso da internet. O que é sucesso para você? O que é sucesso? Teve um dia E que é uma. daqueles exercícios que você falou, né? Escrever e ler para ver se faz sentido mesmo, ou se isso é algo que veio sendo passado, porque aí você consegue identificar, né? Por exemplo, a Fran falou, o sucesso para ela é fazer o que ela ama. E a gente trouxe isso aqui. A nossa ancestralidade, os nossos avós precisaram existir, sobreviver. Os nossos pais buscaram estabilidade. A gente já pode escolher novos caminhos. A gente tem novas escolhas. A internet possibilita. E os nossos filhos vão. É outra realidade da outra geração. Então, eu preciso É, honrar as minhas escolhas agora. E é um presente eu poder escolher. Eles não podiam. Eu posso. Será que eu estou honrando? Ou será que eu estou seguindo a cartilha? Enfim, é isso. é. Uma amiga minha me mandou mensagem esses dias que ela estava passando por uma dificuldade, porque para ela sucesso é quando entra dinheiro. Ela sabe, ela estava ciente, ela estava assim, ó, eu sei que isso é errado, mas essa crença tá em mim. É o resultado, né? É o resultado. Dinheiro é o resultado, mas será que É. o resultado é só o dinheiro, né? Fica aí a Então, dica, vamos fica aí fazer o pensamento. uma respiraçãozinha bonitinha que vocês podem, quem tem filhos, fazer com os filhos, né? Da borboleta. A gente cruza a mão aqui, ó, e só fica batendo. Então, fecha os olhos, Ah, sente eu as vou levar para meus mãos. alunos. Ai, leva, é uma delícia. Se ficar Hum, pelo menos uns 3 minutinhos aqui para que a gente possa organizar internamente, organizar o sistema nervoso, né? Esse gesto, essa prática, ela tá ligada ao toque. O toque está ligado ao cardíaco, né? O órgão de percepção do chakra cardíaco é a pele, através do toque. E isso traz o sentimento de segurança. Isso é um exercício muito realizado para cura de traumas, yoga do trauma. Então, vai respirando bem levinho e sentindo esse lindo gesto de toque, toques leves na região do chakra cardíaco, onde mora o nosso amor, onde mora a compaixão, a empatia, o lugar de expansão, de abertura, de recepção, de doação, de perdão. E vai respirando nisso, deixa os músculos da face relaxados, deixa a língua descolar da boca, né? Deixa ela livre, um espacinho entre os dentes. Deixa a sua borboleta voar. Vai percebendo os seus pés firmes no chão. E sem julgar, sem ficar buscando o que você está sentindo, só fica sentindo, só fica vivendo. Viver é o maior sucesso. Então, esteja presente naquilo que está acontecendo na sua vida agora. Deixa o ar entrar pelo nariz. Se você tiver com as emoções afloradas, solta pela boca. Se você tiver tudo bem, solta pelo nariz. Mas deixa o ar tanto entrar quanto sair de forma leve.
de forma controlada. Então, os antebraços estão cruzados e as mãos batendo como asinhas de borboleta lá nos ombros, no peitoral maior ali, né? Um pouco antes dos ombros, para quem tá no Spotify. E agora, mais nada existe, só esse carinho, só essa respiração, só esse exercício. Nada mais importa. É preciso que a gente fique no mínimo 3 minutos assim. Ótimo, deixa as suas mãos descerem e fica com a sensação. Aprecia isso. Observa como isso acalma o sistema nervoso, acalma suas células. É um bom exercício de integração. Integração de crenças, de downloads, integração de uma situação que a gente viveu e liberação através do oposto daquilo que é um trauma, né? Que é a segurança, que é o conforto. Então, respira um pouquinho nisso, aprecia isso, né? O quanto isso é bom e lindo. E a gente vai finalizar com Saraswati. Saraswati é a Devi na forma da inteligência, né? Que tem a capacidade da retenção do conhecimento, da arte, da música, como a Ká trouxe muito isso. A gente vai ancorar aqui através desse canto. Eu também não sou cantora, mas estou aqui para ir, né? E ela, né, tem a forma dos desejos, né, que a gente consiga realizar. Então, é como assim, que exista o sucesso para mim, da forma que eu compreendo o sucesso. Não teve como não trazer Saraswati. Então, fica com as mãos na frente do seu coração, só respira e escuta. Deixa essa deusa, essa Devi vibrar aí no seu coração. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. E o sucesso exista para todos nós. Namastê. Que lindo, hein? Até semana que vem, galera. Até semana que Beijo. vem. Tchau, tchau.